Bom dia, queridos amigos. Que a paz de Jesus esteja com todos nós nesta manhã sublime em que estamos reunidos, em nome de Jesus, para trazer aos nossos corações a suavidade das vibrações do Mestre. Hoje, encerrando este capítulo, nós vamos ler preces pagas. Disse em seguida a seus discípulos diante de todo o povo que o escutava: Precatai-vos dos escribas que se exibem a passear com longas túnicas, que gostam de ser saudados nas praças públicas e de ocupar os primeiros assentos nas sinagogas e os primeiros lugares nos festins, que, a pretexto de extensas preces, devoram as casas das viúvas. Essas pessoas receberão condenação mais rigorosa. São Lucas, capítulo 20, versículo 45 a 47, São Marcos, capítulo 12, versículo 38 e 40, e São Mateus, capítulo 23, versículo 14. Disse também Jesus: Não façais que vos paguem as vossas preces. Não façais como os escribas, que a pretexto de longas preces devoram a casa das viúvas, isto é, abocanham as fortunas. A prece é ato de caridade, é um arroubo do coração. Fazer pagar aquela que se dirige a Deus por outrem é transformar-se em intermediário assalariado. A prece, então, fica sendo uma fórmula cujo cumprimento se proporciona a soma que custe. Ora, uma de duas, Deus ou mede ou não mede as suas graças pelo número das palavras, se estas forem necessárias em grande número, por que dizê-las pouco ou quase nenhuma, por aqueles que não podem pagar? É falta de caridade. Se uma só basta, é inútil dizê-las em excesso, porque então fazê-la pagar é uma prevaricação. Deus não vende os benefícios que concede, como, pois, um que não é sequer o distribuidor deles, que não pode garantir a sua obtenção, cobraria um período que talvez nenhum resultado produza. Não é possível que Deus subordine um ato de clemência, de bondade ou de justiça, ou de sua misericórdia se solicite. Há uma soma em dinheiro, do contrário, se a soma não fosse pega ou fosse insuficiente, a justiça, a bondade e a clemência de Deus ficaria em suspenso. A razão, o bom senso e a lógica dizem ser impossível que Deus, a perfeição absoluta, delegue à criatura imperfeitas o direito de estabelecer preço para a sua justiça. A justiça de Deus é como o sol, existe para todos, para o pobre como para o rico, pois que se considera imoral traficar com as graças de um soberano da terra, poder-se-á ter por lícito comércio com as do soberano do universo? Fica aí essa pergunta para todos nós, e que nesse momento possamos elevar o nosso pensamento até Jesus, pedindo aos nossos benfeitores espirituais que possam olhar por todos nós e que a paz augusta do seu Evangelho nos equilibre, nos sustente, nos traga força, coragem e bom ânimo para vivermos dentro daquilo que o Mestre Jesus tem nos ensinado sobre o amor, sobre a caridade. E assim, Jesus, com muita alegria em nossos corações, é que nós te agradecemos por tudo o que tem nos dado, Senhor, especialmente, Mestre, pela bondade excelsa do seu amor, auxiliando nas nossas horas de maior necessidade. A sua presença sempre se faz constante. Que o Senhor nos ampare agora e sempre, que assim seja. Amigos queridos, os evangelistas que vão trazer essa questão das preces pagas
vem nos mostrar quanto nós precisamos tomar cuidado para que as nossas preces não sejam um jogo de palavras. E aqui ele dá para nós o exemplo dos escribas que escreviam, que faziam as anotações, mas que vestiam-se de aparamentos externos para falar e para fazer preces longas, uma linguagem não muito acessível, mas eles gostavam de receber em troca. Por isso que aqui ele mostra que nós não podemos, né? Não façais que vos paguem as vossas preces. É para não fazer igual os escribas, que ainda, além de fazer as orações, ainda tirava dinheiro das pobres, coitadas, das mulheres que eram viúvas, e nós sabemos que naquela época as viúvas eram pares da sociedade, não tinha lugar de destaque, eram pobres e todas a sua vida, as suas injunções eram muito complexas. Então a prece, nós sabemos que ela é um ato de caridade. E Jesus referia não só para aqueles intelectuais ambiciosos, mas também para todos aqueles que são os escritores e que têm um espírito de mostrar, trazer novidade, preces que são bem escritas, mas que muitas vezes não tocam o coração. São excessivamente, têm uma originalidade humana e não divina. Então, é preciso sair dos que matam essa simplicidade da vida e lembrar que a nossa oração é a nossa conversa com Deus. A nossa prece é a ligação que temos com a espiritualidade maior. E nós precisamos ver que nós, muitas vezes, precisamos alimentar o corpo, tá, para que a gente possa nos fortalecer, mas precisamos alimentar a nossa alma de ideias novas, de sair dessa mesmice, de buscar o respeito, e saindo desse desrespeito, da desordem, da indisciplina que hoje nós temos visto junto aos homens na humanidade. Então, nós vamos ver que todo esse modelo que nós, muitos anos, séculos, vivenciamos, com as orações pagas, você pagando missas, pagando o outro para rezar, deixando donativos ali em troca de provas, de preces, fazendo barganha com promessas, tudo isso merece hoje, na atualidade que nós nos encontramos, uma reflexão maior, porque isso precisa de ser entendido, que a prece é um gesto de amor, que a prece é uma comunicação divina, e que nós, quando pagamos para orar, nós estamos tirando a nossa responsabilidade e também tirando as nossas vinculações com aqueles que já estão do outro lado da vida ou aqueles que nós sabemos que precisam de nossas orações. A prece, portanto, ela é feita com o nosso sentimento, ela é feita com um pensamento elevado, e não é com palavras bonitas, com jogo de palavras, que nós vamos medir a intensidade da prece. A prece, no silêncio de nossa alma, ela nos traz, ela reverbera no nosso pensamento profunda alegria. É ela que diminui a saudade, é ela que nos põe em contato com o outro. Portanto, a prece, ela é um ato de caridade. Quando eu oro por aqueles que sofrem, por aqueles irmãos que estão doentes, que estão passando por suas dificuldades, tudo isso é um ato de caridade. E a prece, portanto, deve sair de dentro de nós, né? E mesmo ainda estamos vendo, tem muitas pessoas que pagam, né, para os outros rezarem. Paga a missa, paga uma missa de sétimo dia. Seria bom que a família reunisse no seu lar e fizesse essa prece em sinal da nossa saudade, da nossa gratidão pelo tempo que tivemos juntos com aquele espírito. Mas o convencionalismo do exterior, da questão das práticas,
é o que ainda nos alimenta. E é por isso que eu estou presente de corpo, mas não estou presente em espírito. Então, por isso que é falta de caridade, se que nós vamos ver que nós não precisamos de tantas preces. De repente, você dá um tanto de dinheiro para pagar por tantas preces. Eu mesma não ligo meu pensamento a Deus em favor destes nossos irmãos. Então, Deus não vende os benefícios que concede. Isso é o que o Evangelho nos mostra. Como, pois, um que não é sequer o distribuidor deles, que não pode garantir a sua obtenção, cobraria um pedido que talvez nenhum resultado produza? Como é que eu vou cobrar para orar para os outros amigos? Pensemos bem. E nós, espíritas, precisamos tomar muito cuidado, até mesmo quando você vai visitar um doente no seu lar, que vai fazer uma prece. Muitas vezes a pessoa, por sinal de gratidão, quer nos dar alguma coisa. Sejamos delicados, mas vamos falar para a pessoa que nós estamos ali, levando a eles o nosso sentimento mais puro, nosso desejo de contribuir com o bem-estar dele, usando da razão, do bom senso, da lógica, para que nós possamos alcançarmos verdadeiramente a intenção ou o nosso pensamento intencional de pedir a Deus que ampare aqueles que nós estamos orando. Isso é de extrema importância, porque a justiça de Deus, ela é para todos. Ela não é para o pobre, ela não é para o rico, para o branco, para o preto, para nada. A justiça de Deus é para todos nós, por isso que ela está na nossa consciência. Somos nós que somos o censor dessa justiça, olhando o que nós estamos fazendo, deixando de fazer, mas amanhã, quando chegarmos no mundo espiritual, nós vamos ter contato com a nossa própria condição espiritual, nossa condição moral, e nós muitas vezes vamos ver que nós perdemos muitas oportunidades para ajudar, para associar ao pensamento dos irmãos, com esperança, com alívio. Então, nós temos muitos outros inconvenientes que são causados pelas preces pagas. É aquele que as compra e julga, a mais das vezes dispensado de orar por aquela pessoa que ele gosta. Pois o dever de orar é meu, a mim e meus sentimentos. Eu preciso me ligar com este espírito. Eu preciso estar sintonizado com ele, desejando o melhor que posso para ofertar a eles. E isso não se faz com dinheiro. O dinheiro não compra a vibração. O dinheiro não compra os nossos sentimentos. E sabe que os espíritos se sentem tocados é pelo fervor de todos nós que interessamos por eles. Eles vão nos ajudar, eles vão sentir a grandeza de nossas preces e vão ver a sinceridade de nossa alma. Aquele que paga, aquele que ora por nome, por colocando nome nas suas orações, mas que pagaram, é simplesmente uma declamação de nomes e não sentimentos, porque Deus precisa de olhar por cada um de seus filhos, mas não olhando com os olhos que o homem pensa, porque muitas vezes nós pedimos uma coisa a Deus e nós recebemos outras muito diferentes daquilo que pedimos, e às vezes revoltamos, mas Deus é Pai e Ele sabe o que nós precisamos. Então, nesse terceiro milênio, nesse momento que estamos vivendo, nós precisamos compreender quem somos. E somos um espírito, amigos. A nossa imortalidade, ela é uma coisa real. A nossa imortalidade é aquilo que vivifica em nós. E nós precisamos, né, entender que todo o respeito que eu tenho para o outro está ligado na fertilização de meus pensamentos. E é por isso que os espíritos se sentem tocados pelo fervor de quem por eles se interessa. E qual pode ser o fervor daquele que comete o terceiro encargo de por ele olhar mediante paga? Que ligação ele tem? Eu, às vezes, nem conheço a pessoa que vou pedir para orar, pagar, achando que a prece dele
é mais fervorosa, é mais rica, é mais intencional do que a minha? Não é verdade. A prece tem que ser robusta pelas minhas vibrações. E ore, meus amigos, no silêncio do seu espírito. Não é com palavras, às vezes com lembranças queridas, com sussurro da sua alma, quando você diz: Pai, abençoe o meu filho, abençoe o meu pai, minha irmã, meus amigos, todos aqueles que estão ligados ao meu coração. Quanta alegria estes espíritos sentirão de ser lembrados por você, e esta dádiva que chega até eles é um presente divino. Então, é melhor que a gente analisa a eficácia da nossa prece e ver que o valor dela não pode ser de forma alguma pago com moeda em curso. É preciso sentir a grandeza da vibração que nos hermana e que nos liga pelos laços da imortalidade. Que Deus nos abençoe e que os amigos queridos que já retornaram ao mundo espiritual recebam de todos nós as nossas vibrações da alegria, da gratidão, do reconhecimento, da saudade, mas que cada um possa mentalizar aquele que desejava nesse instante, nesta manhã sublime do Evangelho, alcançar o seu espírito no processo sublime do amor, da gratidão e da saudade. Que Jesus possa estar conosco, pedindo aos amigos espirituais que nos sustente no passe, frutificando as nossas águas e que possamos mentalizar também todos aqueles a quem o nosso pensamento busca nesta manhã. Que a misericórdia do vosso amor, Jesus, se estenda sobre todos os nossos irmãos, encarnados e desencarnados. Que a augusta paz envolva-nos a todo dia, toda semana, todos os instantes de nossa vida. Deixe no coração de todos as vibrações sinceras do Grupo Espírita Esperança e Caridade, Colégio Allan Kardec. Fique com Deus, irmãos, que assim seja.